Aleluia. Aleluia. Oi, som. Ei. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Bendito que vem em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Tu és o maravilhoso, tu és o grande eu sou. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o desejado das nações. Tu és aquele que vem e virá e não tardará. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos, ó Pai. Amamos a tua palavra. Amamos a tua presença, Senhor. Ó Pai, que o teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Abra o nosso coração, Pai, para receber a tua palavra, para receber a revelação, para receber o entendimento da sua vontade, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, reunidos no nome que é sobre todo nome, para exaltar aquele que é digno, Jesus, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, Jesus, o bom pastor, o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso dono. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esta comunhão. Obrigado pelo Espírito Santo confirmando a tua palavra, dando testemunho dessa verdade. Obrigado pelas manifestações do teu Espírito, Senhor, liberando salvação, liberando cura, Senhor, liberando libertação de mente, Senhor. Salva, Senhor, liberta o aflito, o angustiado, o abatido, Senhor. Manifesta a tua glória e o teu poder neste lugar, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Podem sentar, por favor. Obrigado, meus irmãos. Sucesso a essa equipe. Graças a Deus por uma equipe abençoada, que serve o Senhor com alegria, com fidelidade, que se consagram ao Senhor. Eles têm se consagrado ao Senhor, amém? Eles têm uma reunião de oração e juntos eles estão orando juntos e com certeza as coisas vão crescendo. Porque na oração há poder, na oração há comunhão, amém, irmãos? Você precisa considerar isso, irmãos, a oração do justo, a oração dos santos. Quando oramos juntos, o Espírito Santo ele está envolvido na oração. E ele começa a trabalhar em nós, começa a santificar, começa a se mover, aparar as arestas, algumas coisas que porventura estejam desconhecidas, estejam atrapalhando a nossa comunhão, a nossa unidade. O Espírito Santo presente no ambiente de oração, ele vai trabalhando nas nossas vidas, amém? Eu sugiro a você, ore. Marido, ore com sua esposa, amém? Mas ore em línguas, para você não orar e ela já achar que você está dando indireto. Você fica orando em línguas ali, deixa que o Espírito Santo vai conhecer o coração um do outro, amém? E vai trazer a revelação um para o outro. Então, como igreja, como departamentos, nós precisamos orar em línguas juntos, orar para a gente criar essa unidade, essa comunhão e permitir que o Espírito Santo ele esteja aparando essas coisas na nossa vida, amém? Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Aleluia, fica aqui, amém? Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo, levando uma vida cristã superficial, por falta de entendimento, por falta de revelação, ou às vezes por falta de interesse, ou por falta de motivação, ou até mesmo por questão das nossas prioridades. De repente nós estamos nas prioridades erradas, mas quando a gente conserta isso e começa a priorizar a nossa vida para o Senhor, com o Senhor,
você vai ver que você vai avançar em níveis mais profundos. Amém, irmão? Então, não fique acostumado com o raso, não fique acostumado com o superficial. Eu, às vezes, converso com outros cristãos, não vocês são da fé, vocês têm a palavra revelada, vocês já estudaram no Rema, vocês têm o entendimento, vocês sabem do que nós estamos falando, mas quando nós encontramos alguns irmãos que ainda não têm o conhecimento da palavra da fé, que ainda não estudaram no Rema, não é verdade? Você que estudou no Rema, você sabe, é como se nós estivéssemos evangelizando o cristão, evangelizando o crente, não é assim, irmãos? Porque quando nós estamos nesse ambiente espiritual de Cristo, de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com Deus, a gente vê quando nós vamos falar de Jesus para uma pessoa que ela é de outra religião, ou que ela ainda não teve a experiência do novo nascimento, aquilo que nós falamos para ela é obscuro, porque ela não tem entendimento de todas as coisas. E você que estudou no Rema, você que já graduou no Rema e pegou um pouco da revelação da palavra, porque o Rema é apenas uma porta de entrada para um nível de revelação da palavra da fé. Na medida que você se dedica, que você ora, que você busca mais, você vai crescer nesse entendimento, você vai crescer nesse conhecimento da palavra, e ela vai se tornar mais clara e mais cristalina para você, irmão. Amém? Então, quando a gente conversa com alguns cristãos que ainda não têm o conhecimento da palavra revelada, nós percebemos que eles vivem no raso, eles vivem ainda numa mentalidade de religião, de dogmas, de procedimentos religiosos. E eles não desfrutam do conhecimento dessa revelação da graça, dessa revelação da fé, de viver em fé. Sabe, irmãos? Então, você que não estudou no Rema ainda, eu estou dando uma dica para você. Se esforça, tem bom ânimo, com certeza você vai receber alguma coisa do Senhor. Sabe, irmãos, o que acontece? Muitas vezes nós não consideramos ou não ouvimos atentamente quando uma pessoa fala algo para nós. Lembra quando você não era nenhum cristão, não era nenhum crente, que as pessoas abordaram você na rua, deram um folhetinho para você, de repente você era daqueles que pegavam o folhetinho, simplesmente amassava e jogava fora no lixo. Há pessoas que fazem isso quando a gente está evangelizando. Há outras pessoas que não, que elas pegam como eu, desde adolescente eu recebia folhetim de todo mundo, do Hare Krishna, de budista, de espírita, e eu ia pegando aquilo dali, ia lendo, e comprava até aqueles livros e lia. Sabe por quê? Porque eu tinha fome e desejo de encontrar Deus. Amém? Então o crente ele não pode parar por aí, não é porque você já está em comunhão com o Espírito Santo de Deus que você tem que parar e viver no raso. Você tem que continuar despertando em você a fome e o desejo de conhecer mais de Deus. Amém? De se entregar mais para Ele, de renunciar a si mesmo e deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Amém, irmãos? Então veja, conversando com pessoas assim, pessoas cristãs que às vezes estão padecendo por falta de conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente encontra com alguns cristãos que elas estão padecendo por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra revelada, conhecimento de quem é em Cristo Jesus, conhecimento do que tem e do que pode fazer. E às vezes, irmão, você que já estudou no Rema e tem a palavra revelada e ainda está negligenciando nessa área, você precisa avivar o dom que está em você. Você precisa se despertar para buscar mais o conhecimento. Quando você lê aqueles livros do irmão Reagan, irmão, leia, mas antes de ler, ore. Peça ao Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero não só receber uma informação desses livros aqui, mas eu quero receber a revelação que o irmão Reagan recebeu quando ele estava escrevendo e passando essa instrução. Você vai ver que vai chegar com mais peso para você, vai chegar com mais consciência para você e você vai ter o entendimento. Amém, irmão? Então, querido, não esqueça, não joga para trás o que você aprendeu no Rema. Continua avançando. Continua se dedicando à literatura, aquelas leituras, amém? Que aí você vai ler a Bíblia e você vai ler a Bíblia com outro entendimento, porque você teve uma instrução anterior. Amém, querido? Desperta isso dentro de você. Nós estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. Sabe, irmãos, deixa eu contar essas historinhas para você estar assimilando com o que nós vamos ministrar aqui na palavra. Amém? Então, olha só, muitas vezes nós nos dedicamos muito ao natural. Nós nos esforçamos muito para o natural. E aí nós alcançamos o nosso objetivo.
quando nós nos esforçamos para alcançar aqueles nossos sonhos, aqueles nossos desejos. Não é assim ou não é? Não é assim, irmão? Vamos falar de dinheiro. Olha só, é uma pessoa que ela buscou receber um benefício na Caixa Econômica. E ela foi uma vez, aí deu problema lá na identificação do NIT, ou do PIS, ou do PASEP, algum número lá deu uma duplicidade. E ela teve dificuldade de receber o seu fundo de garantia, o seu FGTS, porque tinha um outro nome identificado. Mas aí o que ela fez? Ela voltou para tentar um novo documento para reconhecer que aquele dinheiro era dela, pertencia a ela e havia sido depositado. Ela foi mais uma vez na Caixa Econômica. Mas o funcionário não estava assim bem, muita vontade ou com muita boa vontade de atender a solicitação daquela pessoa. Ela encontrou uma barreira, encontrou um obstáculo naquele funcionário. Então ela voltou de novo com o documento, aí voltou com o documento preenchido, ou melhor, voltou para uma pessoa, para o contador falou que tem que preencher a Caixa Econômica. Ela volta para a Caixa Econômica na semana seguinte. A Caixa Econômica diz para ela assim, não, é o contador que tem que fazer esse preenchimento e corrigir isso aí, não tem nada a ver com a gente. E lá no documento está escrito, lá no rodapé, Caixa Econômica que vai corrigir. Então, ela, mais uma vez, encontrou um obstáculo, uma má vontade de um funcionário em atender um direito dela. Então, ela volta de novo até que a gente consegue resolver essa questão. E olha que interessante. Então, na semana seguinte, ela consegue graça e favor diante dos homens e consegue, então, alcançar o seu benefício. Veja só, irmãos, a pessoa ela sabe que o dinheiro era dela, ela sabe que o dinheiro dela estava depositado ali naquele banco. E ela não abriu mão daquele direito, daquele benefício, porque ela sabia que pertencia a ela. Você está comigo? Então, muitas vezes, irmãos, você tem um benefício, você tem um direito, mas você negligencia esse direito espiritual porque você não está visualizando. Mas você sabe que ele está ali, ele te pertence, ele é teu. Quando é das coisas naturais, você se esforça, você vai lá, você enfrenta a fila, você enfrenta a cara feia do funcionário e você vai. Mas quando é benefício espiritual, você negligencia, você não investe com a mesma dedicação, porque você não está vendo. Você tem o banco lá cheio, está com um cheque preenchido, assinado com o nome de Jesus Cristo para falar, cura lhe pertence, saúde lhe pertence, prosperidade lhe pertence, mas porque você não está vendo essas coisas, você não considera. Você está comigo, irmão? Então, quando é natural, você sabe, não, eu tenho um dinheiro, foi depositado esse dinheiro aqui. Eu quero o meu dinheiro. Você está comigo? Então, irmãos, você é espiritual, você tem riquezas espirituais. Já está consumado em Cristo Jesus. O banquete está preparado. Mas muitas vezes você vai lá, dá de cara com o demônio do funcionário lá daquele banco, e ele não quer liberar a sua saúde, e você vai e se acomoda, não, tudo bem. Não, você não pode parar, você não pode desistir. Entendeu? Porque o nome que é sobre todo nome, ele já te deu autoridade para você falar, escuta, Satanás, você tem que obedecer, porque isso é meu, não lhe pertence, e você não tem nenhum direito de tomar o que é meu. Então, amados, a gente se depara com pessoas assim, pessoas que estão vivendo uma vida espiritual superficial, outras que estão deixando de tomar posse do que é seu, porque não estão vendo. Mas você, quando estuda a palavra da fé, e você aprende no rema, que a fé, ela vem pelo ouvir, que você pode chamar à existência as coisas que não existem, aí você vai combater o bom combate, e vai usufruir daquilo que é seu de direito. Amém? Mas quando você, amado, não dá atenção às coisas do Senhor, à palavra do Senhor, você pode se perder nisso. Amém? Você vai deixar, se você negligenciar, você vai perder aquilo que é seu de direito. Então, meu irmão, minha irmã, não perca o que é seu de direito. Ontem nós estávamos celebrando o aniversário da dona Elódia, né? Seus 75 anos de vida, de bom combate da fé. E eu estava lembrando com a dona Elódia que, há 10 anos atrás, eu visitei dona Elódia no hospital. E quando eu ia lá visitar a dona Elódia, o Senhor colocou uma palavra no meu espírito para eu passar para a dona Elódia. E eu passei aquela palavra para a dona Elódia. E dona Elódia recebeu a palavra. Quando foi mês passado, esse mês agora, semana retrasada, foi o aniversário da Yara.
Nós estávamos lá e quando o Espírito trouxe a lembrança para mim sobre a Dona Elódia, que Dona Elódia ela tinha ouvido a palavra e ela tinha recebido a palavra. E por isso ela está de pé. Amém? Ela considerou a palavra que ouviu e ela recebeu a palavra e ela está de pé. O que eu estou falando para você, meu irmão, que você precisa aprender a ouvir a palavra do Senhor, considerar a palavra que você está ouvindo e pôr em prática a palavra que você está ouvindo. E você vai estar de pé. Agora, irmão, se você ouvir a palavra de qualquer maneira, deixar ela entrar por aqui, sair por aqui, e não considerar a palavra, porque você tem alguma antipatia pelo pregador, pelo ministro, querido, deixa eu te falar, o problema, a mensagem não é o envelope. Não é o envelope que vos fala. A mensagem, meu querido, está dentro. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então a mensagem é que vem de dentro, é que vem da palavra do Senhor. Como você ouve, como você se interessa pela palavra, como você recebe a palavra, é que ela vai produzir resultados na sua vida. Se você não ouve e não considera, você acha que apenas meramente um homem falando contigo, você não vai entender a palavra. Você está entendendo, irmãos? Agora, quando você entende, eu preciso priorizar o que eu estou ouvindo e receber e considerar o que eu estou ouvindo. Se é para corrigir, que seja corrigido. Se é para ajustar, que seja ajustado. Se é para alinhar, que seja alinhado. Mas eu preciso ouvir e receber e considerar a palavra que eu estou ouvindo. Amém? Eu vejo que às vezes, irmãos, eu estou aqui ministrando a palavra aqui para vocês e olha só, e às vezes eu vejo algumas carinhas assim, meio fazendo cara feia, olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o outro lado, se contorcendo. Se pudesse, entrava até debaixo da cadeira. Fica aí sentado e recebe a palavra e deixa ela produzir o resultado, porque a palavra é a espada do Espírito. E quando o Espírito pegar essa palavra, ela vai te alinhar e vai te colocar no padrão que Deus quer para a tua vida. Amém? Então, amado, não fica resistindo à palavra não, porque você não vai com a minha cara, você fica querendo entrar debaixo da cadeira. Pastor, está vendo a minha vida? Eu não sei de nada, eu não conheço você. O Espírito Santo não é fofoqueiro. O Espírito Santo, ele fala contigo na sua necessidade. É você que tem que considerar como você está ouvindo o Espírito Santo. Amém? Então, seja atento para ouvir o Espírito Santo. Sabe, irmãos, domingo passado, eu estava aqui ministrando a palavra e eu percebia que eu tinha um texto longo para ministrar. E eu vi algumas pessoas já cansadas, uns meio adormecidos, querendo dormir, já querendo juntar na outra cadeira, no ombrinho do outro irmão. E eu falei, eu preciso continuar com essa palavra. Eu preciso continuar ministrando essa palavra. No final, o que aconteceu? Uma vida... Uma pessoa que estava lá no fundo, depois do apelo para a saúde, ele veio. E quando ele chegou aqui, o Espírito Santo já tomou ele. É porque ele estava de costa para vocês, mas eu estava de frente com ele. E o Espírito Santo já o tomou. E eu falei, não, simplesmente se renda ao Espírito Santo e deixa ele fazer a boa obra que ele começou na tua vida. Aleluia! Sabe o que é, irmão? Porque ele estava ouvindo a palavra. E ele estava recebendo a palavra. E a palavra o encontrou na sua necessidade. E eu pedi a permissão dele para eu compartilhar com a igreja qual era o problema dele. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem, amados. Às vezes você está preso em alguma coisa e você não está percebendo. E ele falou para mim, ele falou, não, eu estou angustiado, minha mente está perturbada, eu estou pesado. Por quê? Porque eu não estou perdoando uma determinada pessoa. Ele estava preso na falta de perdão. E por isso ele estava com a mente perturbada, confusa, sendo atacado por Satanás, atacado por seus demônios. Você é crente, você é cristão. Você não pode deixar que teu coração fique preso na amargura, na falta de perdão, no ressentimento, nem na mágoa. Não caia na cilada de Satanás, meu irmão. Eu pedi a ele permissão para compartilhar isso com vocês, para que você não seja uma vítima da falta de perdão, da amargura, do ressentimento, que essa é a grande armadilha da ofensa, a cilada de Satanás, a isca de Satanás, como tem alguns livros dizendo, para pegar o cristão e impedir você de receber da palavra de Deus. Amém? Então, por isso, meu irmão, falando dessas coisas para vocês, eu acredito que o Espírito Santo já está ministrando alguma coisa para você, com base nisso também. Eu quero ler com vocês aqui Romanos capítulo 1, na revista atualizada. Romanos capítulo 1, no verso 16.
Apóstolo Paulo diz assim, irmãos, olha, pois eu não me envergonho do Evangelho. Aleluia! Pois eu não me envergonho do Evangelho. Mesmo você pregando a palavra, as pessoas meio sonolentas, fazendo bocejo, cara de indiferente, cara de desdém, desvalorizando a palavra, e eu lembrando disso, pois eu não me envergonho do Evangelho. Porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem ouvir e crer, vai acontecer. Quem ouvir e crer e receber, aceitar a palavra, vai acontecer. E, salvo engano, eu estava lendo justamente o texto sobre isso, Nicodemos 3, capítulo 3 de João, que Jesus estava falando, você não entende porque você não aceita a minha palavra. Mas sabe que às vezes a gente está ministrando a palavra, meus irmãos, eu quero trazer para você para o lado espiritual. Você não é um crente denominacional, amém? Você não é um cristão nominal, um cristão apenas que tem um nome de cristão, um nome de evangélico, amém? O nome que frequenta a igreja Verbo da Vida, amém? Você é filho de Deus, nascido de Deus, nova criatura, justiça de Deus, amém? Você, querido, é a nova forma que Deus está se expressando através de você. Aleluia! Deus, ele se manifestou através de Jesus. Então, Deus, que é Espírito, ele tomou a forma de Jesus, homem, para se manifestar nessa terra. Amém? Agora, Deus, ele está tomando a sua forma para se manifestar através da sua vida. Amém? Olha como diminuiu os améns. Você entendeu como a revelação chegou até aí? Entendeu que você ainda está rejeitando, não consegue receber o que Deus tem para você? Ei, Deus quer se manifestar através da sua vida. Deus agora, ele se manifesta através de você. Como Deus era com Jesus de Nazaré, fazendo bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, Deus agora quer ser contigo. Deus te chamou agora para o ministério da reconciliação, amém? Agora a nova forma de Deus se manifestar na terra não é mais em Jesus, é nós agora. Amém? Somos nós. É nós é porque a gente... É nós é feio, né, irmão? É nós, a gente aprende essa coisa de é nós. Somos nós agora. Amém? Então, por isso que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então a gente precisa acreditar nisso. Você é um cristão nascido de novo, você precisa confiar no que a palavra de Deus diz. Você está pregando, você está ensinando, independente de quem está ouvindo, de quem está recebendo ou não está, você crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! João Batista, ele estava lá no deserto pregando. Né? Voz que clama no deserto. Eu não estou aqui no deserto não, irmão. Eu estou aqui diante de pessoas que têm um espírito recriado, que têm uma terra fértil, que recebe a palavra, que é a semente do Senhor, para fazer a tua vida frutificar, prosperar. Amém? Você não está mais no deserto. Eu não sou João Batista, irmão. Amém? Você é cristão, nascido de novo, tem o coração aberto para receber a palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É como você recebe a palavra, é como você aceita a palavra, é como você assimila a palavra, que ela vai trazer resultado na sua vida. Como você prioriza a palavra de Deus. Se você sabe que você tem um dinheiro lá e você precisa então ter esse conhecimento, você vai ter um esforço. Eu vou buscar o meu dinheiro, eu não vou abrir mão do meu dinheiro, é ou não é? Então você, amado, você sabe que tem alguns direitos e você precisa conhecer pela palavra. Então você precisa buscar pela palavra, amém? Eu não vou abrir mão daquilo que é meu de direito. A palavra me assegura. Então o verso 16, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então veja, irmãos, você não chegou no ápice, você já está pronto, você não é perfeito. Nós cantamos aqui que o homem mais notável, ele odeia a iniquidade. O homem mais notável, Jesus. Nós não somos esses ainda, nós estamos sendo aperfeiçoados pela palavra de Deus. Mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, ele nos tornou justo. Não é mérito meu, nem é mérito seu. Aleluia!
Não é porque você é lindão, você é lindona e eu sou lindão. Amém? É pela graça do Senhor. Eu estava vendo a Helena Tanuri, ela estava falando num vídeo, numa entrevista, que ela estava querendo desistir do ministério porque a filha dela desviou do caminho, desviou do evangelho, e ela estava se sentindo tão condenada que ela falou, não tenho mais direito de pregar, não posso mais pregar. Mas o Senhor a resgatou, Helena Tanuri, e Ele falou para ela, ei, você está pregando a palavra, não é por causa do teu mérito, não, é por causa da minha graça. Aleluia, você está aqui sentado, coisa linda de Jesus, não é pelo teu mérito, não. Amém? Não é porque você é o mais lindo aí da rua, a gente pegou e trouxe para cá, não. É pela graça. É pela misericórdia do Senhor. É porque um dia você resolveu ouvir aquele pregador. E você considerou a palavra. Amém? Então continue ouvindo o pregador. Continue ouvindo a palavra. Não ache que você já sabe tudo e que já está bom, não. Amém? É bom você continuar ouvindo a palavra de Deus. Porque os dias são maus. E nós temos visto como quantos cristãos têm se desviado da sã doutrina. Quantos estão aplicando a tua própria doutrina? Quantos estão pregando um evangelho que não é evangelho, é coach. Então, a palavra da fé não é coach. A palavra da fé, é na palavra. Amém, amado? Então, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, quando nós cremos, nós tomamos posse dessa palavra, a justiça de Deus se revelou em nós. E ela se revela de fé em fé. Na medida da fé que você vai crescendo na fé, mais você vai tomando posse, mais você vai tendo entendimento, mais você vai sabendo quem você é, mais você vai sabendo o que você pode, mais você vai exigindo de Satanás. Larga a mão daí, tira a mão disso aqui, saia em nome de Jesus. E você vai assumindo as suas posições. Mas quando você é um crente fraco, irmão, que você está se deixando levar apenas pelo superficial, não está investindo a tua vida no espiritual, não está priorizando as coisas do Senhor, você vai ser uma vítima fácil. Amém? Então você precisa se fortalecer na palavra. Você precisa se fortalecer na comunhão com os santos do Senhor. Amém? É na congregação dos santos, irmãos, que você é fortalecido. Veja a situação daquele irmão. Ele estava com problemas, ele estava afastado, mas veio a palavra, o encontrou, o Espírito abriu o entendimento dele, e ele se rendeu ao Espírito. Ele não se levantou e foi embora com raiva da palavra. Amém? Se você se levantar e for embora, você acha que você está virando as costas para mim? Não está, não. Você está virando as costas para aquele. Amém? Deixa eu te mostrar na palavra. A palavra de Deus diz que se você receber um profeta na qualidade de profeta, você recebe o galardão de profeta. Se você receber um justo na qualidade de justo, você recebe o galardão de justo. Se você vira as costas para o justo, você está virando as costas para o Senhor. Aqueles que rejeitam a mim, rejeitam a você, quando você vai na casa dele, quando você vai visitar ele no hospital, ele não está rejeitando você, ele está rejeitando ao Senhor. Amém? Eu não estou preocupado, irmão, com a minha reputação, com o seu carinho por mim, não. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, amado, se você pregar o Evangelho da maneira correta, vai haver resistência, mas quando você não se envergonha do Evangelho, você se posiciona e prega e fala. Amém, amém, irmão? Problema de quem ouviu e não recebeu. Amém? Então, nós estamos aqui para aprender a palavra, viver pela palavra, andar na palavra. As mãos do Senhor não estão encolhidas, os braços do Senhor não estão encolhidos para vos abençoar. A palavra de Deus diz isso. O Senhor está nos mostrando todo o tempo. Lá na rua, Ele vai abordando as pessoas, dá um folhetim para esse, dá um folhetim para aquele, fala de Jesus para esse. É como aquela pessoa aceita, recebe, que vai mudar a vida dela ou não. Não é você que vai mudar, não é você que vai convencer, é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Entende, amado? Então, da mesma forma, deixa eu falar para você que ainda não estudou no Rema. O Rema está aí. O Senhor está falando, ei, se matricule no Rema. Eu já dei 30% em dezembro, 25%, está chegando a 10% e tu ainda não se matriculou. Se fosse algo para você ter o cashback lá no seu cartão, lá na sua conta financeira, você já tinha se inscrito. É ou não é? Muitas pessoas são enganadas porque chega aquele estelionatário e fala, olha, vem cá, agora é de graça. Você é de graça? Almoço grátis? É, irmão, ninguém dá almoço grátis para ninguém, irmão. Amém? Você precisa ser ligado.
na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. O Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, amados, olha que maravilha. A partir do Evangelho, você não apenas nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, foi regenerado no Espírito. Você não apenas experimentou um novo nascimento. Você não apenas se tornou uma nova criatura, mas você ficou posicionado na justiça. Você se tornou justo. Você pode chegar diante do seu Deus e do seu Pai, do seu Senhor, do seu Rei, sem culpa e sem condenação. Você chega diante dele livremente, Senhor, não tem nada que me acuse. Amém? Ele te colocou numa posição de justiça. Você foi regenerado no Espírito, te colocou numa posição de justiça e mais. Ele te colocou numa posição de santidade. Aleluia! Foi o Senhor quem te colocou na posição de santo. Não foi você que se santificou, não foi porque você tomou banho no sal grosso. Foi o sangue de Jesus Cristo que te santificou, meu querido. Olha aqui, Levíticos capítulo 20. Posição de santo. Posição de justo. Amém? Olha a posição de santo, amado. Esse capítulo 20 de Levíticos é interessante, que está na lei, lá no Pentateuco, e o Senhor está dando instrução da lei, ele está dando instrução para o povo de Israel no Antigo Testamento, para que eles se abstivessem do pecado, das práticas daqueles povos com os quais eles teriam contato, e que eles deveriam se abster daquela contaminação, do comportamento, da conduta daquele povo. Então o Senhor estava dando instruções para eles aqui em Levíticos capítulo 20, para que eles se livrassem daqueles comportamentos imorais. E se você ler Levíticos capítulo 20, você vai ver que ele vai estar falando de imoralidade sexual em todo o tempo, de relacionamentos, amados, que hoje estão muito em evidência, muito assim aflorados, né? Estão sendo promulgados relacionamentos imorais. Então fica atento à palavra de Deus, porque você agora é uma nova criatura, você agora é santo, essa é a sua posição. Olha aqui como você é santo, amém? Então aqui Levíticos 20, no verso 7, diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Aleluia! Deixa eu ler de novo para ver se a voz de Deus fala lá dentro do teu coração, te estremece, você se lança debaixo da cadeira, se esconde. Olha aí, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos. Veja só, eu estou falando para você que nós temos uma posição de santo. E essa posição não fui eu ou você que alcançou por mérito próprio. Nós alcançamos pelo poder do Evangelho. Nós alcançamos quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e confessamos Ele como nosso Salvador, nós nos tornamos justos. É pela graça. Amém? Pela graça o Senhor nos colocou nessa posição de santos. E Ele coloca aqui. E olha, e outra, tem uma posição e tem uma condição para se tornar santo. Amém? A nossa condição no sentido de a minha parte, a parte que me compete, agir para viver uma vida em santidade. Amém? Veja o verso 8 que diz: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Ei, isso aqui não foi abolido não, amém? Guardar os estatutos do Senhor, guardar a palavra do Senhor e cumprir a palavra do Senhor não foi abolido, amém? Eu sou o Senhor que vos santifico. Glória a Deus. Foi o Senhor quem te santificou. Foi o Senhor quem te separou. Foi o Senhor quem te escolheu. Aleluia! Não é mérito seu, é pela graça. Então você está santificado. Essa é a sua posição. Santo. Essa é a sua posição. Santo. Então existe uma condição que cabe a você exercitar. E está aqui no verso 23. Olha o verso 23. Não andeis nos costumes da gente. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós. Não ande nos costumes daquele povo que você está tendo contato agora. Aleluia! Ei, não se misture com esse mundo. Amém? Trazendo para os dias de hoje, não se deixe levar pelo politicamente correto.
Amém, igreja? Você continua sendo santo. Você continua pertencendo a um Deus que é santo e que é puro. Amém? Essa é a sua posição de santidade. Então, ele fala da nossa condição, que cabe a nós nos mover. Santificai-vos, guardai os meus estatutos, cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico, diz o verso 8. Graças a Deus que é o Senhor quem nos santificou. O Senhor quem nos escolheu para ser santo. O Senhor que nos separou para ser diferente, irmão. Amém? O Senhor separou eu e você para ser diferente. Diferente do mundo, diferente do padrão do mundo. Nós somos diferentes, irmãos. Ser santo é ser diferente. Não é você fazer essa cara de religioso com a areolazinha na cabeça. É você ser diferente mesmo. É você não se envergonhar do evangelho. É você confrontar o pecador. É você falar, eu sou santo. Amém? Tomar posição de que é santo, amado. Então, olha só. Verso 23, ele fala para a gente. Não andeis nos costumes dessa gente que eu lanço diante de ti, porque fazem todas estas coisas. Eles fazem todas essas coisas que estão elencadas aqui no capítulo 20 de Levíticos, que você, como é uma pessoa, um crente beriano, que eu estou vendo pela tua cara que tu tem fome de ler a Bíblia. Eu estou vendo que você lê a Bíblia todo dia mesmo. Tu vai chegar em casa, não, tu vai nem esperar amanhã. Você vai chegar em casa, deixa eu ler o capítulo 20 que o pastor falou tanto, de Levítico, para ver quais são os pecados imorais que estão tão aí nesse mundo hoje, nos dias atuais, e que você, que é a igreja, vai ter que se posicionar. Amém? E tem essa condição de você também se separar dessas coisas. Então ele fala o verso 26, porque no verso 23, finalzinho, ele diz, eu me aborreci deles. O Senhor se aborreceu desse povo. Amém? Aí no verso 26 ele diz assim, olha, ser-me-eis santos. Amém? Porque eu, o Senhor, sou santo. E separai-vos dos povos para serdes meus. Aleluia! O Senhor está dando uma ordem para o povo de Israel e essa palavra nos alcança. Por quê? Nós somos o povo de Deus hoje. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Ele está falando, separe-se desse povo para que você seja meu. Amém? Então, ou seja, nós estamos posicionados porque Ele nos posicionou. Mas existe essa condição da gente continuar aplicando a vida de santidade, ou seja, de se separar do mundo, das práticas deste mundo. Amém? Para andar numa vida em conformidade com a vontade do Senhor. Ok? Vamos então agora para 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 9, diz assim, olha, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então são os injustos, irmão, eles não vão herdar o reino de Deus. Eu e você somos santos. Pela graça do nosso Senhor, nós somos santos. Essa é a nossa posição, irmão, santos, justos, nova criação. Aceita a Bíblia. Amém? Aceita o que você é. Aí ele fala, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então nós vimos lá em Levítico 20, aquela instrução do Senhor para o povo de Israel, para não se misturar com aquele povo que vivia numa imoralidade sexual. Você vai ver lá a lista de imoralidades que está em Levíticos. E o Novo Testamento está trazendo para nós, então, que isso continua. Então, ou seja, você não é impuro. Amém? Você é santo. Você é santo, irmão. Amém? Você não é um idólatra, você adora o Senhor. Você não adora o dinheiro, amém? Você adora o Senhor, querido. Colossenses capítulo 3 diz que a avareza, ela é idolatria. Então, aqueles que idolatram muito dinheiro, supervalorizam o dinheiro, amado,
se apegam demais ao dinheiro, é idólatra. Deus é o teu dono. Você tem um coração generoso, coisa linda. Você tem um coração generoso. Amém? Você não pode ver alguém pedindo que você já quer ofertar, abençoar. Você se alegra, você é movido por a alegria de ofertar. Amém? Porque você é santo, você é justo. Amém? Você é puro do Senhor. Então veja que ele fala aqui, olha só. No verso 11, tais fostes algum de vós. Eu era, irmão. Aqui ele está falando que os bêbados, né? Os bêbados não vão herdar o reino de Deus. Eu era um bêbado. Encontrei Jesus, encontrei. Eu era um bêbado. Graças a Deus por Jesus Cristo. Hoje eu só fico embriagado do vinho novo, do Espírito Santo. O vinho novo é Espírito Santo, também, irmão? Não é vinho, não, é Espírito Santo. Senão você já está lambendo os beiços aí, já pensando que pode beber. Irmão, vinho novo é o Espírito Santo, amém? Você era um bêbado, você não é mais um bêbado. Tem irmão já lambendo os beicinhos assim, opa, o pastor disse que pode beber o vinho. É o vinho novo, irmão. A gente usa o suco de uva para a ceia do Senhor, amém? Então, destes vocês eram, então, era aquela condição. Então, você não é mais, mas, ele diz, o verso 11, mas vocês foram lavados, vós fostes lavados, mas fostes santificados. Você foi santificado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Você é limpo pelo sangue, mas fostes justificados. Então entenda, amado, nós somos santos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Não é porque a gente ora de joelho no milho. Amém? É por causa do sangue. Por causa da graça. E ele fala aqui, ó, porque você foi justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, irmão, você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. E você foi justificado por Deus, porque você ouviu e você creu em Jesus Cristo como o teu sacrifício, como o teu substituto. Então você recebeu a palavra. E aí o Espírito Santo pegou a palavra e te lavou e te regenerou. Amados, essas são questões de fé. Não tem como você trazer isso para o entendimento. A nossa mente, ela é limitada para compreender essas coisas. Se você crê, irmão, como nós temos visto pessoas crendo, é instantâneo. Como aquele irmão na semana passada, instantaneamente, quando ele chegou aqui, a unção pegou ele, plum, e ele já começou a chorar, se quebrantou, e a unção já ministrou na vida dele. Eu falei, meu irmão, deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida agora. Sabe por quê, querido? Quem te liberta é o Espírito Santo. Não são regras e práticas. Não adianta eu falar para você, ei, pare de se vestir assado, pare de fazer isso, ou pare de fazer aquilo outro. É o Espírito Santo que vai convencer você. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então é pelo Espírito e pela palavra. Jesus é a palavra. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa pedir ao Senhor, Senhor, abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua palavra. Abra os meus olhos para que eu possa entender a tua palavra. Pai, eu quero aceitar, acolher a tua palavra. Eu não quero resistir à tua palavra. Amém? Mas quando você acolhe a palavra, o Espírito Santo vai poder trabalhar em você. Ele vai poder operar, ele vai poder te santificar, te regenerar. Amém? Então o Espírito Santo, ele quebra aquela influência do Satanás na tua vida. Amém, irmão? Presta atenção, meus irmãos. Eu falei isso uma vez, vou falar de novo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certa vez eu passei por isso também. E aí, o que acontece? A gente fica com a mente presa, achando que tudo que está sendo dito é para dar uma indireta para você, uma indireta no seu comportamento, é porque você fez isso, porque você deixou de fazer aquilo. Para com isso, irmão. Isso é o diabo, isso é mentira de Satanás. Ele não quer que você ouça a palavra, ele não quer que você receba a palavra. Entende, irmão? Então, eu já estive nessa condição, e eu estava ouvindo, e até vendo, às vezes, teatros, e achando, olha, indireta para mim. Olha aí, está vendo? Está querendo mandar indireta para mim. Então, querido,
baixa a sua bola, saia desse campo do orgulho que não te leva a nada. Amém? Saia desse campo do orgulho, seja manso e humilde como o seu mestre Jesus Cristo. Amém? Seja rendido ao Senhor e deixe Ele ministrar em você. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da palavra de Deus, irmãos. Nós não somos independentes, nem seremos independentes dele. Amém? Adão e Eva quiseram ser independentes dele lá no Éden. E o que aconteceu? Caiu. Não foi? Então nós não seremos independentes do Senhor. Amém? Continue dependente do Senhor. No verso 12 ele diz, olha, todas as coisas me são lícitas. Lá nós estamos em 1 Coríntios 6, é isso? Mas nem todas convêm. Amém? Nem tudo que é lícito, não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Amém? Não, mas que agora está na moda, agora tá bom? Não é porque teu vizinho está fazendo que você vai fazer também. Você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Submeta a sua carne, submeta a sua vontade ao Senhor, e Ele vai falar contigo, não faça. Não se envolva nisso. Amém? Se você seguir o Espírito Santo, vai dar tudo certo. Você vai se dar bem. Amém? Aí ele diz aqui, olha só, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está aí a nossa condição. Nós já estamos na posição de santos. Quantos estão entendendo isso? Essa é a nossa posição. Nós estamos na posição de nova criatura. Amém? Filhos de Deus. Estamos na posição de justo, justiça de Deus. E estamos na posição de santo. Amém? Então, como santos do Senhor, nós sabemos que nem todas as coisas me convêm, então eu não vou me deixar dominar por aquilo que não pertence à santidade do Senhor. Essa é a condição que foi proposta pela palavra de Deus, para eu me santificar e viver uma vida em santidade ao Senhor. Então, eu não vou me deixar dominar. Amém? Não é o Espírito Santo, sou eu. É uma posição minha. Amém? É você que tem que priorizar isso. Amém? É você que toma a decisão. Eu não vou me deixar dominar por esse sentimento, por esse pensamento, por esse comportamento. Amém, irmão? Jesus, Ele está nos preparando para o grande dia das bodas do Cordeiro. Nós estamos aqui para celebrar essa graça, celebrar essa maravilhosa graça do Senhor. Como a Jussana trouxe aqui, pelo sangue que foi derramado, que nós fomos purificados. Amém? Limpos. Então veja aqui, no verso 17 diz mais, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós estamos falando de santidade. E por nós sermos santos, e essa é a posição que o Senhor nos colocou, Ele colocou na posição de santo. E nós somos um com o Senhor, com o Espírito Santo. O seu Espírito é santo. Você é um homem espiritual, o seu homem interior é? Diga aí para eu ouvir. Santo. Você é? Santo. Você é justo. Você é santo. Amém? Então é isso que você tem que estar ouvindo da palavra do Senhor. Quando está falando, veja quando Paulo está falando, olha, você tinha esse comportamento, essa é a velha criatura. Você não tem que ouvir isso, você era. O que ele quer que você ouça do Evangelho é, você é santo, você é justo. Amém? Quando você toma posse dessa posição de santo, você vai dominar você mesmo e você vai ser, ó, é lícito, mas não me convém. Amém? É lícito, mas não me convém. Você vai se olhar diante do espelho, mulheres, geralmente são as mulheres, né? E você vai ver determinada roupa, vestido ou blusa, ou decote, você fala, isso é lícito. Eu sou bela, mas não me convém. Amém? Não convém eu mostrar essas coisas. Você está entendendo? Pode ser até lícito, o mundo até acha lindo. Eu também sou lindo, linda. Amém? Mas não me convém. Vou dominar, porque eu sou santo. Eu represento um Deus que é santo. Eu sou um com o Senhor, eu sou um com Ele. O meu espírito é um com Ele.
E ele disse que ele se aborreceu daquela gente, daquele povo que praticava aquelas imoralidades. Amém? Então, Espírito Santo, o Senhor agora, se tem algum consultor, personal veste, personal armário, personal estilo, o Senhor é o meu personal agora. Me orienta, Espírito Santo. As vestes que eu devo e as vestes que eu não devo. Não é porque ninguém está vendo, é porque o Senhor está comigo, eu estou com o Senhor e o Senhor está vendo. E eu sei que nem tudo me convém. Amém? Porque nós estamos aqui como Jesus agora para manifestar Deus. Amém? Assim como Jesus manifestava, era a expressão exata de Deus, Deus quer que eu e você, que somos filhos dele, também. Você sabia que Deus confia em nós? Ele confia. Amém? Então veja, o verso 18 dá um verso aqui, uma instrução bem clara. Jovens, fugi da impureza. Jovens, fugi da impureza. Jovens, fujam da impureza. Amém? Certa vez eu atendi uma pessoa, ele não congrega, não é daqui, não chegou nem a congregar, para você não ficar procurando quem será. Olhar para a cara do irmão, deve ser ele, está com cara. Essa pessoa tinha um problema com masturbação. E o Senhor é tão bom, porque o Senhor ama os seus filhos e o Senhor quer cuidar de cada um. Essa pessoa, ela passou, quando a gente estava lá na 513, colocou uma carta embaixo da porta, com o telefone dele, que queria conversar comigo, que estava precisando de um atendimento. E aí eu liguei para ele, atendi essa pessoa e ele confessou: eu tenho um problema de masturbação. De meu casamento, tenho uma filha e eu não consigo me libertar disso. Eu queria que o senhor orasse por mim e me libertasse. Eu falei: querido, deixa eu te falar. Você tem que fugir da impureza. Mas Deus é tão bom que Deus, naquela época, nós compramos um livro que era justamente sobre pessoas, homens, né? Esse autor desse livro são 2 homens, que eles eram presos na pornografia e eles foram libertos. É a batalha de todo homem, é o nome do livro. Eu sugiro que vocês, homens, leiam e mulheres também podem ler. Inclusive tem também a batalha de toda mulher. E esse livro, esses 2 pastores, eles foram libertos da pornografia. Você lê o livro, você vê que tem unção no livro, porque eles foram libertos, eles experimentaram a libertação. E por isso que a gente tem muito zelo e muito cuidado, meus irmãos e irmãs, com as pessoas que estão aqui no palco da igreja, no púlpito. Para que as nossas amadas ou os nossos amados, ninguém fique com roupa que possa estimular outros pensamentos. Entende? Para que ninguém fique com roupa que amostre o seu corpo. Amém? Você é lindo, você é linda, mas deixe isso lá para o seu marido, para a sua esposa. Aqui na igreja, por que você tem que ter esse zelo? Porque às vezes tem uma pessoa que está precisando de libertação aqui, assistindo um culto, e ninguém sabe. Mas para ele é perturbador. Foi o que eu tive contato com essa pessoa. Entende, amado? Então, eu estou trazendo isso para você entender. Fuja da impureza. Não existe aquela coisa de orar e ser liberto. Você precisa fugir. Existe uma posição que você já é santo, e existe uma posição que é uma condição de você se tornar, permanecer santo e caminhar para a santidade. Então, jovens, não olhem aquelas imagens de mulheres, imagens, vídeos, filmes, que possam levar você a sonhar nos pensamentos. Amém? Santificai-vos, diz o Senhor. Fugir da impureza. Está lá assistindo? Passa a cena adiante, fecha os olhos, amor. Né? Fecha os olhos, querida. Não, fecha os olhos, passa para frente. Não deixe essas coisas entrarem dentro de você. Amém? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Amém? Você é santuário do Espírito Santo. Nós somos santos. Então, essa é a nossa posição de santos. Essa é a nossa posição agora, de santuário do Espírito Santo. É a Bíblia que está falando isso. Então, nós precisamos nos agarrar a essa verdade e aceitar isso. E andar com essa consciência. Amém?
eu sou santo, eu sou templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Então você tem o Espírito Santo da parte de Deus. Não é mérito seu, não foi você que conquistou isso. Amém? Nem tem aqui ninguém mais bonito do que o outro. Amém? Para papai todo mundo é bonito igual. Amém? Você já viu algum pai, alguma mãe fazer a acepção de um filho para o outro? Não faz. Tá bom? Os homens podem fazer de você? Pode, mas papai não faz. Você tem que ficar com o que papai fala a teu respeito. Amém? Não com o que os homens estão falando a teu respeito. Ei, eu não me envergonho do evangelho, você precisa estar preparado. Para você estar falando a palavra de Deus, a pessoa está te chamando de fanático, de louco, de religioso, e se você não tem estrutura para aguentar uma cara feia, você está entendendo, meu irmão? Então a gente precisa estar preparado para essas coisas. Amém? Não se importe com o que os homens pensam, digam, falam a teu respeito. O que importa é o que a Bíblia diz a teu respeito. O que Deus diz a teu respeito. E o que a Bíblia está dizendo a nosso respeito é que nós somos santuário do Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo da parte de Deus. Não fui eu que conquistei isso. Amém? Amém? Olha lá. Eu olhei para Samuel aqui e lembrei. Samuel, ele conquistou lá um prêmio lá na academia. Levantou lá 500 quilos. Pensa num rapaz forte. Né? Se ele malhar desse jeito, malhar o espírito, vai ficar forte também. Amém? Já peguei ele, né? Estava tão bom falando só do prêmio, né? Do prêmio lá da academia, levantando o peso pesado, tirando o primeiro lugar. Então, amado, assim como você malha o físico, se você malhar o espírito também, você vai ficar forte. Amém? Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos santos do Senhor. Fica com isso em mente. E você não vai deixar que as sugestões desse mundo te encantem. Amém? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorifica a Deus no seu corpo. Amém? Não glorifica Satanás, as trevas, nem o pecado desse mundo. Amém? Glorifica a Deus. Quando eu era um bêbado, eu estava glorificando a Satanás, porque eu era um bêbado. Depois que eu me via, quando eu estava sóbrio, que eu via aquelas imagens, às vezes o pessoal tirava foto, acho que a minha mulher fazia isso de propósito, né? Para eu ficar envergonhado. Eu ficava com vergonha de mim. Falei, que coisa feia, olha. Um pai de família, olha que exemplo que eu estava dando para o meu filho, né? De um bêbado, embriagado, com aquela cara torta. Porque um bêbado ele fica com a cara torta, não é? Você olha para ele e tem aquela cara torta, de bêbado. Que coisa feia, né, irmão? Então, às vezes, nós somos santos do Senhor e nós temos que glorificar o Senhor no nosso corpo agora. É a nova forma que Deus está tomando na minha vida e na sua vida. A presença de Cristo em nós. Nós ouvimos em algumas mensagens passadas, o Cristo glorificado habita em nós. E é isso que tem que resplandecer em nós. Não mais aquela velha criatura, amarga. Amém? Com problemas imorais, com problemas de briga, de confusão. Amém, amado? Nós estamos sendo santificados. O fruto do Espírito está se desenvolvendo na nossa vida. E é isso que tem que aparecer. Amém? Nós temos o conhecimento, nós sabemos de qual é o fruto do Espírito. Mas nós temos que viver esse fruto do Espírito. Deixar isso ser uma realidade em nós. Amém? Então, para a gente finalizar, estou vendo que você está com cara de fome, de ceia. Só para a gente estar entendendo. Não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. Estamos numa posição, a partir do Evangelho nós assumimos essa posição. Quando ouvimos a palavra, cremos em Jesus, recebemos essa posição de santo, de nova criatura, de justo e de santo. E aqui Hebreus capítulo 10, no verso 8, diz: depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. O Senhor está falando. Jesus, um corpo me deste. O Senhor deu um corpo humano para Jesus manifestar Deus nessa terra, expressar Deus nessa terra. E ele estava falando também da lei, que o Senhor ele não se agrada com sacrifícios ou holocaustos. Deus não está querendo o meu sacrifício nem o seu sacrifício. Deus está querendo a nossa obediência e a nossa aceitação da graça. Amém?
Ele fala, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? Moa essa carne. Você já está crucificado com Cristo, agora não vive mais você, mas é Cristo que vive em você. Você agora está na posição de justo, de santo, de uma nova pessoa espiritual. Amém? Aquela natureza espiritual acabou. Você agora é uma nova pessoa espiritual. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus é o nosso exemplo, nosso ensino, a nossa instrução. Como é que nós temos que viver nessa terra? Jesus está falando, fazendo a vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, é perfeita e agradável. E ele fala, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro, remove a velha lei dos sacrifícios, do cerimonial. Não a lei moral. A lei moral permanece. Nós continuamos praticando a moral. Amém, igreja? Nós continuamos nos abstendo daquilo que é mal. Mas ele fala, estabelece agora o segundo, que é a justiça do Senhor, que é a graça do Senhor. Amém? Verso 10, nessa vontade, na vontade do Senhor, é que nós temos sido santificados. É pela vontade do Senhor que nós somos santificados. É pela vontade de Jesus, que Ele entregou a vontade dEle para o Senhor, é que nós podemos ser santificados, redimidos, uma vez por todas. Não só por um ano, mas uma vez por todas. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, querido, nós somos santificados nessa vontade, nesse plano da redenção, é que nós nos tornamos santos. Não é mérito nosso, o Senhor que nos escolheu, pela vontade do Senhor, de nos chamar para si, e porque Jesus entregou a sua vontade. Quando Jesus lá no Getsemane fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu gosto de meditar nesse texto. Ainda mais quando eu assisti aquele filme do Mel Gibson, da Paixão, né, aquele filme antigo, da Paixão de Cristo. Quando eu vi Jesus ali naquela cena, lá no Getsemane, ele ajoelhado, ele orando e pingando nele suor de gotas de sangue. E ele chamando Adonai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não estava com medo da morte da cruz. Ele não queria estar separado do Pai. Então, que tenha esse temor no teu coração. A impureza nos separa do Pai. Aquilo que nós lemos, aquilo que você vai ler lá em Levíticos capítulo 20, é que nos separa do Pai. Então, não deixe que essas coisas deste mundo, dos programas que esse mundo quer implantar na cabeça dos homens, alcance você. Você é a igreja. Você é santo do Senhor. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Nós somos santificados pela vontade do Pai. Nós estamos aqui, amados, para, como santos do Senhor, o Espírito Santo poder operar através da nossa vida. O Espírito Santo poder alcançar vidas. Amém? Ministrar para as pessoas salvação, libertação, cura. Jesus está operando hoje. Amém? Ele continua operando na minha vida e na sua vida. A boa obra que o Senhor começou, Ele vai completá-la. Ele está completando, Ele está construindo em nós um edifício. Na medida que nós recebemos da palavra, deixamos essa palavra renovar a nossa mente, nos santificar, o Espírito de Deus está mais presente. Quanto mais consciente andarmos da presença da santidade, da presença do Espírito Santo, quanto mais andarmos nessa consciência de filhos, mais nós vamos estar desfazendo as obras do diabo, libertando os oprimidos de Satanás. Amém? E curando os enfermos. Amém, amados? Como aconteceu no domingo passado, aquele irmão que veio aqui, ele não é da nossa igreja, mas ele ouviu a palavra, ele recebeu a palavra, e ele foi tocado pelo Espírito Santo, e ele foi sarado pelo Espírito Santo. No culto de terça-feira, ele esteve aí, eu conversei com ele, e ele disse que ele saiu leve, livre, completamente liberto. Então, de repente, amado, você está querendo ver umas manifestações espetaculares na igreja, Deus ele se move como Ele quer.
O Espírito Santo, ele está presente. Quinta-feira nós estávamos aqui, quando a banda ministrou, o Tony estava ministrando. Quando eu já cheguei aqui, eu já percebi a unção tão forte que queimava o meu coração por dentro. Então, quando você está sensível ao Espírito Santo, você vai entender, amado, que o Espírito Santo não é questão de quem está pregando, é questão de como você está. Como está o teu coração com relação a Deus, com relação aos irmãos, com relação à igreja? Como está você na condição de santificação? Essa condição que te deixa preparado para receber da unção, para receber da revelação da palavra, da instrução. Amém, igreja? Você está aqui para receber instrução, para você ser edificado, fortalecido na sua fé e você fazer a diferença lá fora. Você alcançar vidas lá fora. Então, quando você vem com o coração preparado, você vai receber instrução, você vai ser tocado pela unção e ela vai transformar a tua vida. Então, amados, no capítulo 10 de Hebreus está escrito lá no verso 25, não deixai-vos de congregar como é costume de alguns. Às vezes as pessoas pensam que é apenas uma prática religiosa, um rito. É aqui que o Senhor derrama as suas bênçãos. É aqui que o Senhor ministra pelo seu Espírito. É na comunhão com os santos. Isso está escrito no Salmo 133. Se você começar a considerar a palavra como está escrito, você vai ver que é real, ela funciona e acontece. E ela acontece na nossa vida, na vida de cada um de nós. Então você precisa, amado, deixar o teu coração pronto. Não vem aqui para cumprir apenas um horário. Não vem aqui apenas para ser visto por alguém, para dizer que você está na igreja. Venha porque você quer um relacionamento mais sincero com teu pai, mais profundo. Não quer aquele relacionamento que eu falei para vocês, superficial, que não desfruta das glórias do Senhor. Nós não somos apenas seres humanos comuns. Nós somos pessoas espirituais. E as coisas que nós desfrutamos são espirituais. E elas vêm e se manifestam na nossa vida de maneira espiritual. Tudo depende da forma como você está se envolvendo com o Espírito, irmão. Amém? Se você se envolve com o Espírito Santo, é certo que você vai receber do Espírito Santo. Se você se envolve com outro Espírito, é certo que você vai receber do outro Espírito. Pensamentos suicidas, pensamentos maus. Esse é o outro Espírito, amado, que quer trazer essa influência sobre a sua vida. Mas você é templo do Espírito Santo. Você é um espírito com o Senhor. E o diabo, ele vai atacar a sua mente para chegar no teu espírito. Cabe a você dominar. Nós lemos isso. Cabe a você guardar a tua vida. O pastor, ele não vai guardar a sua vida. O pastor, ele vai lhe ensinar a palavra, vai orar para você receber a instrução. Mas cada um de vós sois responsáveis por sua vida. Amém? Não fica depois dizendo, não, eu desviei porque o pastor não, foi porque você não corrigiu o seu coração. Eu sou inocente. Jesus é inocente. Até o diabo é inocente. Você que não soube lidar com a situação. Entendeu, irmão? Você está aqui para ser instruído e para crescer e para tomar posição de quem você é em Cristo Jesus. Tome posição e o diabo não vai mais roubar você. Amém? Caminha para o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, no nome de Jesus, pela tua palavra. Oh, Pai, obrigado. Eu creio no nome de Jesus que o Espírito do Senhor vai estar abrindo os olhos do nosso entendimento e essa palavra está ministrando em nossa mente, em nosso coração e que a cada dia nós estejamos considerando, Pai, com mais honra, com mais respeito e reverência a tua palavra. Porque pela tua palavra somos salvos. Pela tua palavra somos renovados no entendimento. Pela tua palavra nós somos consolados. Pela tua palavra nós recebemos fé. E nós te damos graças pela tua graça e misericórdia que nos alcançou em nome de Jesus. Amém? E eu pergunto, tem alguém aqui hoje que ainda não confessou Jesus para tomar da ceia do Senhor conosco? É necessário você crer com o coração e confessar Jesus como seu Senhor, para você participar da ceia do Senhor. Tem alguém aqui hoje, amado? Levante sua mão, se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor, receba Jesus como seu Senhor, vai ser uma bênção na sua vida, você vai ver como seus olhos vão ser iluminados, você vai ter o entendimento do sentido da vida, você vai entender que você não está aqui como um animal, você é um ser humano que precisa receber o Espírito recriado. Amém? Tem alguém? Todos crentes? Então, sejam bem-vindos.
vocês podem participar da ceia do Senhor. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor pode participar da ceia do Senhor. Amém? Então vamos para a ceia. Então 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, diz assim, irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Examine-se a si mesmo, irmãos, e não fique de fora da comunhão. Examine-se a si mesmo, e se você, porventura, está sofrendo alguma tentação, algum pecado, praticou, confesse ao Senhor, e o sangue de Jesus te purificará de todo pecado, é o que diz a palavra. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discerna o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é santo, e você tem que estar em santidade, para você estar em comunhão com o Senhor. Amém? Porque se nos julgássemos, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Deus está interessado em você, Ele não quer que você seja condenado com o mundo, Ele quer que você permaneça na posição que Ele te chamou, separado para Ele, separado para manifestar a glória dEle, separado para ser santo, justo, essa nova criação. Amém? Permaneça nessa condição, essa é a posição que Deus quer você.